Boa noite para você que nos acompanha a partir de agora no Jornal Guararapes. E com esse apagão que atingiu várias regiões do país, também atingiu aqui a região metropolitana do Recife e o interior do estado. São mais de 1,5 milhão de casas, residências, comércios, empresas que foram aí afetados pelo apagão de hoje. De acordo com a Neoenergia, a falta de luz foi provocada por uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional e afetou quase todos os estados. No bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, já são mais de 10 horas sem energia elétrica. Quem está lá e falar com a gente ao vivo é a repórter Priscila Assis. Muito boa noite, Priscila. Sem energia até agora por aí? Boa noite, Ciro. Boa noite a todos. Olha, a energia chegou agora há pouco, depois aí de mais de 10 horas de espera, de muitos transtornos e também prejuízo. Eu estou aqui, olha, inclusive, em frente a um estabelecimento que é um restaurante que está fechado o dia todo. E vou conversar agora com os comerciantes aqui. Vou começar com o Éder Lopes, ele que também é dono de um restaurante. O prejuízo foi grande. A gente está desde manhã fechado, sem energia, não só o prejuízo com o pessoal, com o funcionário, né, que a gente liberou, mas também com o prejuízo de funcionamento. A gente não teve condição de funcionar, não pode abrir as freezers por conta de perder mercadoria, né, Priscila? E fica complicado. Ficaram naquela angústia o dia todo, né? Sim, com certeza. Tanto eu como nossa amiga aqui, que é vizinho também daqui da comunidade, aqui de Brasília Teimosa, nenhum estabelecimento que trabalha com comida funcionou. Vou conversar aqui então com o Jefferson, né? Ele que é o proprietário aqui desse estabelecimento. Jefferson, você estava inclusive funcionando na hora que faltou energia. Isso, a gente estava funcionando desde o almoço, né? E faltou energia e até agora, voltou agora há pouco, a gente não conseguiu trabalhar o dia todo. Perca de prejuízo, né? Funcionário para casa. O meu alimento é bem perecível, né? Que é peixes, é camarão. E eu ainda não sei o prejuízo, ainda vou calcular. Porque você não teve nem como abrir a freezer, né? Está tentando prevenir o máximo, por exemplo, proteger o máximo esses alimentos. Isso, correto. Como o nosso amigo Éder falou, a gente não pode abrir porque é para manter, né? E também assim, a gente não sabe se vai permanecer ou se vai faltar energia ainda. Ainda estão preocupados, né? Essa situação, viu, Ciro? O que os moradores reclamam é que essa não é a primeira vez. Seu Wilson Lapa, que é aqui líder comunitário, vai explicar melhor pra gente. O senhor disse que já são vários dias com essa instabilidade, né? Hoje teve esse apagão, mas outros dias também faltou energia? Boa noite. Eu diria que o nome disso chama-se absurdo. Na Brasília Teimosa, em média 10 dias, mais ou menos faltaram energia 6 vezes. E faltava a mesma coisa de chegar com uma horinha depois, não. Há 2 dias atrás faltou energia, quando veio chegar foi no dia seguinte. Há 4 dias atrás, mesma coisa. Há uns 6 dias atrás, um transformador aqui na Rua Badejo pegou fogo, faltou energia. Ou seja, qualquer chuvisco na Brasília Teimosa, ou poste pega fogo ou falta energia. Em plena era da tecnologia, essas coisas estão acontecendo, não é admissível de forma alguma. Prejuízo para o comércio, as escolas sem aula, os postos de saúde sem poder funcionar. CELP, pelo amor de Deus, isso não existe. Obrigada, seu Wilson. Olha, a Neoenergia Pernambuco informou para a gente que restabeleceu esse fornecimento de energia depois que técnicos da distribuidora substituíram dispositivos da rede elétrica que foram danificados durante essa interrupção, que afetou o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Em decorrência da complexidade da ocorrência, segundo eles, foi necessária a mobilização de 30 profissionais e intervenções na subestação do Pina. Diz que começaram esses serviços por volta das 3h43 da tarde e só foi finalizado agora às 6h41. A gente agora vai acompanhar como é que foram os transtornos durante o dia. O repórter Rafael Cabral vai trazer os detalhes para a gente. No início da tarde, o cenário na rua Espadarte era este. Muitos moradores fora de casa por causa do calor, já que os ventiladores estavam sem funcionar devido à falta de energia. Muito calor, uma escuridão e não voltou de jeito nenhum. E aqui a gente está quase perdendo as carnes, porque a geladeira já está descongelando. Tá terrível, viu? Tá um absurdo. Este aposentado estava na mesma situação. Complicado. Você tem que ficar atento, que de repente volta. Se tiver algum eletrodoméstico ligado, pode queimar. Seu Jailton entrega garrafões de água mineral e teve que ficar em casa por causa dos clientes. Prejuízo, né? Fica difícil, né? Quem gosta do calor? A gente quer ficar num lugar, numa brisazinha, com o ventilador ligado. Aí fica difícil. De dia até que ainda dá para suportar. À noite, como eu disse, não tem como, né?
calor, as muriçoca. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, o apagão afetou praticamente todas as regiões do Brasil nessa manhã. Foram cerca de 30 minutos sem energia elétrica. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas pela ONS. Por volta das 9 da manhã, a energia elétrica voltou em todo o país, menos aqui, no bairro de Brasília Teimosa, que fica na zona sul do Recife. Está tudo descongelado, não teve aula para as crianças e está sem energia, sem água e está só no prejuízo, né? Que a gente precisa e a gente nem sabe como vai ser quando depois voltar a energia, porque ela veio e voltou. A gente nem sabe quando voltar se os nossos eletrônicos vai estar funcionando, né? Na rua Arabaiana, uma das principais de Brasília Teimosa, muitos estabelecimentos estavam fechados. Os comerciantes que abriram as portas estavam preocupados, principalmente os que trabalham vendendo alimentos. Dona Sônia tem um comércio de frios e desde manhã os produtos estavam sem refrigeração. Queijo, carne de sol, charque, tem de tudo, Rafael. Medo de perder tudo e então o prejuízo vai ser grande. Situação semelhante para esta comerciante que trabalha vendendo salgados. É complicado porque fica sem vender, né? Sem salgado, os guaraná acaba ficando quente, o suco, aí acaba estragando, né? Quem não trabalha com alimentos também ficou no prejuízo. Sem poder fazer nada, olhar para o vento e para a rua, que ninguém aparece, né? Cliente some. E o apagão também deixou várias cidades sem abastecimento de água e com pessoas com problemas até com a internet. O repórter Rubens Marinho tem mais informações para a gente. Boa noite, Rubens. Isso mesmo, Ciro. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Jornal Guararapes. Esse apagão que aconteceu na manhã desta terça-feira atingiu vários estados aqui do país, incluindo Pernambuco. Algumas cidades como Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina ficaram sem energia elétrica. Aqui no Recife, alguns bairros também foram afetados, como o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul, e o bairro do Recife, aqui no centro. Segundo o operador nacional de sistema elétrico, o problema aconteceu no Sistema Interligado Nacional, que provocou a separação das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por conta disso, algumas operações e serviços aqui no país foram afetados, como as companhias telefônicas, por exemplo, que apresentaram instabilidade durante todo o dia e ainda estão trabalhando para resolver o problema. A Compesa também enviou uma nota, disse que o abastecimento de água foi afetado. Inclusive, as cidades de Paulista e Olinda ainda não tiveram esse abastecimento restabelecido. Segundo a Neoenergia, esse problema aconteceu por volta das 8h30 da manhã, 2 horas depois, tudo já foi completamente resolvido. Ciro, com essas informações eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rubens Marinho, com informações sobre o apagão.